Uma coisa que eu valorizo bastante e incentivo demais as pessoas a realizarem nesse período eleitoral é fazer análise, né, de uma forma bastante racional sobre os debates, né? Que as pessoas assistam os debates, né, buscando ir para aquele momento, né, com seu copo vazio, aberto, né, para analisar, estudar, compreender, observar todos os aspectos relacionados ao debate, né, questão da oratória, da argumentação, do comportamento dos candidatos, como uma fonte de fato a aprendizado, né, e reflexão, né, um convite à reflexão. Eu sugiro que as pessoas façam anotações antes do debate, né, dos pontos que acham interessante, que acham que deveriam ser abordados, né, perguntas que você tenha interesse a responder. Então, eu sempre oriento as pessoas a fazer isso. E sendo assim, hoje eu vou compartilhar com vocês o resultado aqui das minhas anotações, da minha análise do primeiro debate do segundo turno dos candidatos à presidência, né, do nosso país. Vamos lá? Eu queria, de início, né, pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, clique aqui nas notificações para não perder nossos próximos vídeos, tá certo? E, né, participe aí compartilhando com os seus amigos que gostam de análise sobre debates, ok? Eu quero já também deixar bem claro que eu não sou cientista político, né? Não sou economista, não sou juiz, policial, não sou, né, da Polícia Federal, detetive, enfim, não sou colunista de, de colunas, né, de revistas de fofocas, né, de questões particulares. O que eu estou trazendo aqui é uma análise buscando fazer da forma mais isenta, menos enviesada possível, né, do debate, né, o que ocorreu. Então eu fiz várias anotações e vou analisar, compartilhar com vocês o meu ponto de vista, o que eu compreendi, né, o que eu gostei, o que eu não gostei do debate, tá certo? Então tá aqui minhas anotações, eu separei, eu pontuei cada um dos momentos, né, do debate, vou compartilhar aqui com vocês. E aí, se vocês concordam, não concordam, tem algum tipo de informação que queira agregar, né, de forma bastante sóbria, tá, gente? De forma não apaixonada, né, de forma não... Infelizmente, né, eu tenho que falar isso, né, porque hoje em dia as pessoas estão, né, mais envolvidas, né, às vezes sentimentalmente falando, né, do que apenas do ponto de vista da razão, né, quando vão falar alguma coisa, partem para a violência. Então eu estou trazendo aqui uma fala, né, a deixar bem claro, né, que eu estou buscando aqui ponderar minhas falas para não ir do ponto de vista emocional, partidária, né, apaixonada, etc. Né? Eu não tenho interesse nenhum, deixar também bem claro, né, de tentar induzir alguma pessoa que está assistindo agora a votar em ciclano ou beltrano. Não nesse momento. Né? Esse aqui é apenas a análise do que eu achei do debate. Tá certo? Então não vou fazer aqui nenhuma campanha para nenhum candidato. Tá certo? Não é o objetivo desse vídeo. Se em algum momento vocês quiserem discutir, né, quiserem conhecer meu posicionamento político, etc., né, questão da qual vai ser meu voto, não tenho problema também em conversar em outro momento. Agora, focando no objetivo do vídeo, para poder agregar, né, e, enfim, tentar, né, conversar com gregos e troianos ao mesmo tempo, vamos focar aqui na análise. Então, foi realizado o debate agora no último domingo, não é isso?
na Band. Eu fiz uma live no segundo momento, depois do debate. Infelizmente, perdi a live. Estou gravando novamente. Fiz uma live no Instagram, estou gravando agora novamente para colocar no YouTube. E para poder fazer edição e colocar no YouTube. E aí você poder assistir mais vezes, compartilhar, etc. Comentar, deixar suas dúvidas. Né? Quem quiser deixar as dúvidas também, a gente vai conversando. Tá certo? Eu quero conversa, diálogo. Vamos embora. Primeiro bloco começou com uma pergunta de um jornalista, não lembro exatamente quem. Ele falou sobre as despesas, apontou que 96% das despesas do Poder Executivo, né, já são definidas do Congresso, etc., pelas leis, e o presidente tem apenas a liberdade aí de investir, né, o dinheiro que lhe cabe aí no seu poder de gerência, 4% do todo o orçamento. E aí questionou como é que os candidatos irão dar seguimento, né, dar viabilidade, né, para os seus programas de governo apenas com esse valor. E aí iniciou o Bolsonaro falando sobre o Auxílio Brasil. Ele comentou que pretende manter, né, permanentemente o Auxílio Brasil. Ele disse aí junto às emendas parlamentares, enfim, negociando aí com o Centrão, né, com os deputados, pelo menos foi o que eu captei. E aí ele comentou que as privatizações, né, vai ter uma porcentagem das privatizações também vão custear esses projetos, como o Auxílio Brasil. Então ele trouxe aí e apontou a questão da responsabilidade fiscal, né, que ele vai tentar fazer tudo isso aí, né, respeitando a responsabilidade fiscal. Lula foi falar sobre o PAC, não compreendi bem, vou ser bem honesto, não compreendi bem como ele apontou essa questão do PAC. Depois ele falou sobre o Auxílio Brasil, né, questionou, né, houve um questionamento sobre se é a favor, se é contra. O Bolsonaro apontou que a bancada do PT era contra e depois ficou meio confuso. Se você ainda não assistiu, deixar bem claro, tá, gente, que isso aqui é uma análise, não substitui você assistir ao debate. Então, assiste o debate, é 1h30, né? Foi até curto o debate. Então, você pode assistir e vir depois aqui assistir a minha análise, para ver o que eu estou trazendo, tá? Não substitui, tá, gente? É só uma análise, não é um resumo, não chega a ser um resumo, né? Nem se sobrepõe à sua própria capacidade de compreensão assistindo o debate. Aí ele falou sobre, nesse ponto também, falou que vai buscar a isenção do imposto de renda para as pessoas, né, com determinada faixa salarial, né, buscar aí para os menos afortunados aí a isenção do imposto de renda, né, conversando consegue. Ok? Vamos lá. Aí depois ficou livre, os candidatos tinham 15 minutos para discutir entre si, e aí à medida que ia falando, o tempo deles iam gastando, a soma no máximo dava meia hora, né, nesse momento. Então se você falasse muito, você gastava o seu tempo e o outro ia, só quando falava, contava o tempo do outro. Aí Lula trouxe aí falando sobre as quantidades de universidades e escolas técnicas que Bolsonaro fez, né? Aí Bolsonaro respondeu dizendo que em tempo de pandemia as universidades ficaram muito tempo fechadas, anos, eu acho que ele falou 2 anos fechadas, não é exagero, mas enfim. Colocou. E aí você vai pontuar, né? O que você acha que na época da pandemia existia a possibilidade de abrir universidades e escolas ou não, né? Era interessante abrir ou não? Enfim, Bolsonaro tem também 1 ano antes, né? Mas enfim, nesse tempo ele não abriu. Aí você pontua. O que você acha? Bolsonaro falou sobre o FIES, disse que Lula endividou diversas pessoas, vários jovens, deixou vários jovens endividados com FIES e ele anistiou, né, abonou aí esses valores, né? Aí você pensa se o FIES foi bom ou se não foi, né? Eu estou falando, não estou aqui para fazer como eu comentei, né? Não sou eu especialista nem nessas diversas áreas aí de economia, etc.
Mas você pensa aí, a que preço, né, foi o FIES, se foi válido, se não foi, etc. Né? Eu acho interessante, contudo, existiu essa questão do endividamento e também do repasse de dinheiro para as universidades privadas, né? Enfim, é de se pensar. Né? Não só o FIES, mas também o Brasil Sem Fronteiras, era isso que era o programa que tinha naquela época, era a entrada nas universidades, né, pelas universidades privadas, e tinha o Brasil Sem Fronteiras, né, Ciência Sem Fronteiras, enfim, que eram os alunos viajando para fazer a sua complementação de formação. A ideia era ótima, a execução talvez não foi tão boa, né, cá entre nós, né, muitas pessoas não não se aproveitaram dessa oportunidade como deveriam, né? Fizeram apenas turismo, etc. Mas, né? Não existe uma contrapartida também prevista, né? Cá entre nós. Mas, uma contrapartida do tipo, a pessoa tem que voltar e trabalhar e devolver esse dinheiro, assim, assado, né? Não existia. Pelo menos que eu saiba, que eu lembre, né? Se você acha que não, deixa aqui os comentários. Mas pelo que eu lembro, não existia. Mas não é porque a maioria usou de maneira errada, mesmo que tenha sido a maioria, mas não foi, acredito eu, que pelo menos se uma pessoa fez de maneira correta, quem sabe, né? Enfim, pondere, convidando a analisar comigo. Depois, Lula questionou Bolsonaro, depois da parte de educação, questionou sobre a demora na compra das vacinas. Bolsonaro respondeu que a primeira vacina foi dada em dezembro de 2020 e no mundo, e no Brasil foi menos de um mês depois. Aí você pondera se isso é verdade, se não é, procura no Google, né? Esses candidatos ficaram falando o tempo todo, procura no Google, vê se é de verdade, se não é esse fato, né? Se for, você pondera, eita, dava para ter sido, ele falou que é menos de um mês, mas podia ter sido no dia seguinte, enfim, né? 50 e tantos países, Lula apontou, já estavam vacinando antes do Brasil. Se você pondera se isso é muito, se não é, né? Em relação ao país, ao mundo, né? Lula pontuou que o Bolsonaro debochou da saúde, fazendo sigilo de 100 anos, fazendo brincadeira com pessoas que estavam com falta de ar, etc. Falando que o Bolsonaro não visitou ninguém que havia, nenhuma família que havia morrido, etc. Que foi lá para a rainha, mas não visitou ninguém. Aí Bolsonaro respondeu que o deboche lá do falta de ar foi uma edição, não era quem assiste o vídeo dele original compreende a intenção dele. Enfim, então você assiste e veja se ele estava debochando ou não, tá certo? Eu entendi que, pelo menos quando eu assisti o vídeo, que Bolsonaro estava falando do Maneta, o Maneta, Maleta, enfim, o ministro da Saúde da época, que dizia que apenas fica em casa quando faltar ar, você sai. E aí ele fez um exagero, o Bolsonaro, e muito infeliz, né? E enfim, as pessoas não perdoam, né? Aí falou, cadê o que mais? Essa questão do deboche. O Bolsonaro respondeu que as famílias estavam enterrando caixão fechado, sem cerimônia, então não tinha como ele visitar as pessoas. Aí você julga se tinha ou se não tinha. Ele disse que visitou as pessoas no hospital, mas não divulgou porque não queria se promover com isso. Aí você julga se ele realmente não queria se promover ou não, se ele fez e não queria, etc. Né? Não vou julgar, pelo menos foi o que ele apontou. Eu não sei, né? Político aproveita tudo, né? Mas enfim, se Bolsonaro não quis aproveitar, você pensa aí. Aí teve a CPI, Lula trouxe a questão da CPI, da vacina, Bolsonaro, né, que tá aí pesquisando, etc. Bolsonaro trouxe o negócio a situação do consórcio Nordeste, né, que os governadores queriam comprar sem licitação as vacinas o mais rápido possível para poder atender as pessoas, mas queriam nesse sentido roubar, né, comprar a torta direita e aí colocar dinheiro no bolso. Bem verdade, todo mundo sabe que houve sim vários desvios aí, né, em diversos estados, compras de materiais que até hoje não foram instalados, né, e aí, enfim, Bolsonaro disse que aí muitos governadores
aí do consórcio Nordeste em especial, né? Consórcio Nordeste, se não estou enganado, estão contra ele por conta que não puderam aproveitar a oportunidade. E aí você julga se realmente você acha que aconteceu isso. Se você acha que, tudo bem, pode roubar, portanto que o pessoal esteja se vacinando, né? Porque algumas pessoas colocam o preço que se paga. Ah, é melhor que roube, mas que todo mundo tenha vacina o mais rápido possível. E tem gente que fala, não, é melhor que ninguém se vacine, se for para roubar, é melhor que ninguém se vacine. Enfim, você julga aí qual é o seu termômetro. Ok? O que aconteceu é que as pessoas vacinaram, depois aí de, sei lá, um mês, que já estavam as outras pessoas se vacinando. E um mês faz muita diferença, né? Enfim, pondere. Convite à análise. Você pode deixar nos comentários o que você acha, né? A que custo? Aí o Lula pontuou a questão da vacina H1N1, né? Que no Brasil é referência, as pessoas se vacinam, né? A gente já tem uma expertise no mundo inteiro conhecido, né? Ele foi destaque na época, né, que teve a vacinação do H1N1 no Brasil, 80 milhões de pessoas nos primeiros 3 meses. Então, enfim, dá um destaque para ele nesse ponto. Aí depois, ainda no primeiro bloco, nós tivemos Bolsonaro comentando sobre as amizades de Lula, né? Por que ele não transferiu o Marcola para os presídios de segurança máxima, se ele era amigo de bandido, né? O fato de a grande parte da população carcereira, mais de 90%, são a favor de Lula, né? Enfim, ele questionou isso aí. E aí Lula respondeu sobre a questão da Marielle, né? Que ele não é amigo de, como é que não chama? Miliciano. E aí, enfim, não ficou muito bem definido como ficou essa conversa, né? Lula perguntou para Bolsonaro quantos presídios ele colocou, né? Construiu. E aí Bolsonaro falou, do que adianta criar presídio se você não transfere o Marcola? Enfim, né? Falou sobre o governador de São Paulo, hoje vice de Lula, né? O Alckmin. E falou que o Alckmin também não transferiu esse Marcola aí. Na época morria vários policiais, 58 policiais, enfim. E aí ficou nessa situação, porque não construiu, nem não falou se era amigo, se não estava, ficou nessa situação. Quantos Bolsonaro fez presídio, também não falou. Talvez, né, aquela situação da pandemia, aí você pensa aí, como pontua. Lula trouxe a questão da gasolina, que baixou puramente eleitoreira, né? Aí você pensa se foi eleitoreira ou se não foi. Acredito que você deve pensar nisso, né? Será que vai se manter essa gasolina até o próximo ano? Né? Enfim. Aí Lula questionou a questão do Rio São Francisco, né, e das ferrovias, né, que o Bolsonaro pegou as obras já prontas, né, mais de 80%, terminou e não deu os créditos para o Lula. Né? Ele falou que na época do Fernando Henrique teve uma obra que ele falou, olha, gente, eu terminei pouco por cento, a obra é de Fernando Henrique. Por que ele não pontuou isso aí? Tá certo? E aí, nesse sentido, até eu comentei na minha live lá no Instagram, eu trago de novo esse questionamento, né? Que o Lula apontou que foi feito durante o governo dele mais de 80%, 88%, 86% da obra, né? E aí vem um ponto que eu questionei e falei, se foi antes do governo da Dilma, quer dizer, na verdade quem questionou foi o Bolsonaro. Ele falou assim, isso aí é mentira, tal, não foi 80%, porque se foi antes do governo da Dilma, por que a Dilma não terminou os poucos porcentos que o Bolsonaro terminou, né? E aí eu dei razão, né? O contra-argumento do Bolsonaro é plausível, né? Aí na live uma pessoa me contou, não, esses 80% foi no governo de Dilma, terminou no governo de Dilma, 86%, 88% no governo de Dilma. Então, nesse sentido, Lula considerou o governo dele, considerou, né, parte do governo do PT, enfim, o período de Dilma.
E aí eu quero segurar esse ponto que lá na frente eu vou questionar, que eu achei incoerente nessa situação, né? Você comenta, coloca no comentário se você achou que não foi, se foi, enfim. O que eu quero destacar é que os 80 e tantos por cento, né, de acordo aí com o que o pessoal trouxe aí na minha live, foi no final do governo da Dilma. Se foi no começo do governo da Dilma, 80 e pouco, fica por que Dilma não terminou? Então eu acredito que na verdade foi no final do governo da Dilma que o Lula está considerando, né? Aí mais na frente a gente fala mais sobre isso. Segura aí, ok? Se você está gostando, eu já estou falando há 20 minutos praticamente. Se você está gostando dessa análise, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, tá certo? Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever. Eu vou buscar aí, dependendo da audiência de vocês, se vocês gostaram, o feedback de vocês, fazer essa análise para outros debates também, tá bom? Os próximos debates. Foi o primeiro, vamos ter mais outros 4. Vamos lá. Aí Lula trouxe aí, depois das questões das ferrovias e tal, que eu comentei, trouxe que Bolsonaro, na época de deputado federal, nunca falou mal de Lula. Aí Bolsonaro respondeu, rapaz, eu fazia isso pelo menos 2 vezes por semana. Aí, eu não estou aqui, não sei se é fake news, quem está falando a verdade, pesquisem, comentem, né? Eu estou aqui me atendo apenas ao debate. Ficou solto, né? Uma acusação de um lado, uma defesa do outro, e enfim, ficou por aí. Fim do primeiro bloco, eram 3, ok? Vamos para, né? Trocando aqui a outra folha agora, para o segundo bloco. No segundo bloco, foi iniciado aí com a pergunta dos jornalistas sobre as relações com os 3 poderes, sobre a autonomia dos poderes, né, a questão da intervenção, e aí se iria ter golpe, etc. Né? Como é que ia ser respeitada essa relação entre os poderes. Lula ele trouxe que é importante a indicação dos membros do Supremo Tribunal Federal, sem ser por amigos, uma indicação técnica, né? Ressaltou essa importância. Para mim isso não soma, né? Isso aí é o que deveria ser padrão. Bolsonaro trouxe aí um fato interessante, não sei se é crível, né? Se é real, mas ele trouxe que atualmente existem cinco juízes, né, Supremo Tribunal, indicados pelo PT, e se o Bolsonaro ser reeleito, ele vai poder indicar mais 2, ficaria 5 e 4, né? Traria aí uma maior democracia, né, equidade, enfim, dentro do Supremo Tribunal. Teria 5 e 4. Então, se você acha isso um argumento válido, né, que sustenta o voto para o Bolsonaro, essa questão da possibilidade de ter mais juízes divergentes, né, não tão iguais, enfim, tá aí, né? Chegou a falar, não sei se foi Lula, foi o Bolsonaro, que existe uma sabatina na seleção dos juízes, certo? Enfim, não é assim, né? Mas whatever. Primeiro ponto do segundo bloco. Depois nós tivemos uma questão dos jornalistas também sobre a privatização da Petrobras, né? Bolsonaro, né, se iam privatizar ou não ia. Bolsonaro não atacou de frente falar sobre isso. Ele falou apenas sobre a redução do ICMS, que todo mundo sabe que é a menor alíquota dentro dela do preço do combustível na questão do preço do combustível, na alíquota federal. Ele falou sobre a redução, não falou sobre a privatização. Enfim. Lula foi categórico e falou, eu sou contra a privatização da Petrobras. Certo? Então, nós temos aí um ponto de divergência, a priori, né? Acho que o Bolsonaro já tinha falado outras vezes que ia privatizar a Petrobras. Então, destacar aqui, foi tocado não de forma tão direta como o Bolsonaro, mas foi destacado aí por Lula, né, nessa questão. Aí, terceira pergunta foi sobre a relação entre os poderes, novamente, em especial falando sobre as fake news, questão que os candidatos estão aí, né, os 2 programas de governo sendo processados aí por diversas fake news, né,
sobre golpes, etc., atentados à democracia. E aí Lula iniciou falando sobre, respondendo sobre as questões da fake news. Vocês vão parar de, vão criar algum tipo de penalização, né, às fake news. E aí Lula trouxe aí que Bolsonaro responde a 36 processos de fake news, né? Isso é uma quantidade bem razoável, né? Tem muitas fake news aí. E trouxe aí, não sei se é verdade, enfim, tá, gente? Mas eu tô falando que é um fato aí que foi trazido por Lula, tá certo? Então tem 36. E Lula falou sobre os níveis de debate. Disse que já participou de diversos anos, né, corridas eleitorais, né, com disputas eleitorais, e nunca participou de uma disputa de tão baixo nível, com tantas fake news, né, ofensas, etc. Né? Então, de fato, acredito hoje que está muito mais potencializado as fake news do que era no passado, visto que agora qualquer um faz os vídeos, grava, faz uma edição na TV, no Photoshop e coloca nas redes sociais e as pessoas vão retransmitindo isso. Coisa que antigamente só quem tinha voz eram os grandes veículos de comunicação. Hoje em dia, um youtuber, etc., um grupo de WhatsApp, se cria histórias, né? Então, assim, a disputa de fato hoje em dia está muito mais popular, né? Essa questão do que era antigamente. Antigamente, só poucas pessoas tinham acesso à informação. E hoje, muitas têm acesso à informação e à desinformação. Então, cuidado aí, né? Atenção, esse é um fato. E o Bolsonaro trouxe também aí um processo que Lula responde sobre fake news, né? Não sei se era a questão da que ele comentou, acho que foi isso, ele comentou sobre a questão da pedofilia, né? E aí, enfim, apontou um processo. Depois teve a quarta pergunta desse bloco, foi sobre o Petrolão e o orçamento secreto, né? Bolsonaro iniciou falando que o orçamento secreto ele partiu do Congresso, ele foi negado por Bolsonaro e depois voltou para o Bolsonaro e aceitou. Então, de fato, Bolsonaro aceitou, né? Não quis ficar comprando briga, brigando, podia ter levado para a mídia, a população e cedeu para o Congresso a questão do orçamento secreto. Mas ele partiu do Congresso. Eu queria chamar isso muita atenção, gente, que isso é uma proposta do Congresso, né, os deputados federais. Então é muito importante a gente acompanhar, né, já teve aí no primeiro turno votos nos deputados federais, essas barbáries muitas vezes, não é sempre, mas algumas vezes, certo? Essa questão do orçamento secreto sai do Congresso, gente. Então, tipo assim, atenção, né? Se os deputados federais não fossem favoráveis, né? Nada disso aconteceria, né? Enfim, quer dizer, não aconteceria, enfim. Veja bem, analise se foi Bolsonaro que propôs ou foi o Congresso, tá certo? Se foi compra de apoio. Bolsonaro até comentou que foram contemplados com orçamento secreto 13 deputados do PT. Foi uma coisa assim, uma quantidade assim. E ele falou, olha, se eu realmente estivesse dando orçamento secreto, eu não ia dar para quem vota contra mim. Enfim, eu achei um argumento concebível, não sei se é verdade, mas tá aí. Lula questionou a questão do orçamento secreto e, enfim, não atacou a questão do petrolão, que vai voltar no último bloco, tá certo? Queria deixar bem claro, deixa eu ver se está aqui no outro bloco. Será que é no outro bloco? Tá no outro bloco, então eu vou falar no último bloco, ok? Gente, então falei do primeiro, do segundo bloco, falei as perguntas, o que eu achei delas, tá certo? Eu até estava fazendo pontuação, tá? De o que eu achei. No segundo bloco ficou pau a pau, tá com os tracinhos, eu fazendo aqui, ó, os tracinhos. Eu achei que ficou igual, deu 3,5 para cada um. No segundo bloco. No primeiro bloco eu achei que o Bolsonaro saiu melhor, certo? Ficou 5,5 a 2,5, ok? Não estou dizendo que o que ele falou era verdade, que o outro falou era mentira. Eu estou falando do jeito, como se expressou, né? Como construiu os argumentos e os contra-argumentos. Tá certo? Vamos lá. Terceiro bloco. Terceiro bloco nós temos
começou com educação, recuperação após pandemia. Eu achei ótima essa pergunta, né? Que eu sou educador, me importo bastante com a situação. Como reduzir a desigualdades, né? Pois o pobre não tinha acesso. Quer no outro bloco? Tá no outro bloco. Então eu vou falar no último bloco. Ok? Gente, então falei do primeiro, do segundo bloco. Falei as perguntas, o que eu achei delas. Tá certo? Eu até estava fazendo pontuação, tá? De o que eu achei. No segundo bloco ficou pau a pau, tá com os tracinhos, eu fazendo aqui, ó, os tracinhos. Eu achei que ficou igual, deu 3,5 para cada um. No segundo bloco. No primeiro bloco eu achei que o Bolsonaro saiu melhor, certo? Ficou 5,5 a 2,5, ok? Não estou dizendo que o que ele falou era verdade, que o outro falou era mentira. Eu estou falando do jeito, como se expressou, né? Como construiu os argumentos e os contra-argumentos. Tá certo? Vamos lá. Terceiro bloco. Terceiro bloco nós temos... Começou com educação, recuperação após pandemia. Eu achei ótima essa pergunta, né? Que eu sou educador, me importo bastante com a situação. Como reduzir a desigualdades, né? Pois o pobre não tinha acesso a professor particular, à internet, então ele ficou ainda mais, aumentou ainda mais a desigualdade, né? Aqui na formação pós-pandemia. E aí, quais são as nossas propostas, né? Lula ele trouxe que vai fazer consultas aos governadores e aos prefeitos e fazer um mutirão aí para correr aí com soluções. Então, assim, para mim isso não é solução nenhuma, né? Não foi colocado nenhuma solução nesse sentido. Fazer consulta e mutirão, né? Tudo bem, é muito vago. Eu não achei uma solução plausível. Depois, Bolsonaro falou, não, já estamos fazendo. Nós temos um aplicativo. Para mim, aplicativo também não é solução. Porque, olha, a gente está falando sobre desigualdade. Então, o pobre não tem celular. Pobre não tem celular, não tem internet. Aí você fala que a solução é internet e celular? Entendeu? Então, tipo, não vai ajudar a diminuir a desigualdade. Então, um aplicativo aí nessa solução não foi suficiente para mim. Eu sei que a questão é muito complexa. Mas, vai que ele já tinha alguma solução. Se você tem uma solução, deixa aqui nos comentários. Tá certo? Sobre como reduzir a desigualdade na formação aí, né, no Brasil, após a pandemia, né, que foram agravadas. Nesse momento, eu acho que Bolsonaro comentou alguma coisa sobre Paulo Freire. Não consegui pegar, passou rápido, enfim, não assisti de novo o debate. Traga aí o que você acha que Bolsonaro falou sobre Paulo Freire. Não sei o que ele falou, né? Para mim, realmente, é uma situação, não vou me posicionar nesse sentido, né? Que não é o caso nesse vídeo, mas é um ponto interessante você pontuar, analisar. Se ele falou realmente sobre Paulo Freire nesse momento e o que ele falou. Vamos lá. Aí, após essa pergunta, voltou a ser debate livre e Bolsonaro voltou na questão do petrolão, né, que Lula não havia respondido. Lula respondeu então que na época dele a Petrobras fez um grande crescimento. E se roubou, né? E se houve roubo, acabou. Tipo, o pessoal já pagou, esquece esse negócio, para de ficar tocando nesse assunto, né? Então ele pontuou isso. Uma coisa que realmente me incomoda, não sei você que está assistindo, esse e se roubou. Poxa, por que não fala logo assim, roubou, aconteceu, existem muitas pessoas presas e acabou, as pessoas já estão pagando sua pena. Será que todas as pessoas estão presas não devolveram até dinheiro, etc. Então, por que não fala logo? Houve sim roubo, acabou, bola para frente, nós temos um plano, um projeto bom, etc. Acabou-se, né? É inocência demais da minha parte querer isso. Eu acredito sim na redenção das pessoas, se a pessoa se arrepende e tal. Às vezes nem está envolvido, né? Aí você julga se ele estava envolvido ou não. Mas digo assim, de forma geral, às vezes podia dizer, ó, não estou envolvido, as pessoas já foram, pagaram, eu estou em kits com a justiça e tal. Enfim, então pensa aí, tá? Eu não gosto desse isso. Se roubou, é aquela coisa, né? Uma meia-culpa que não faz meia-culpa, né? Ah, se eu fiz, mas você não disse que fez, né? Se eu fiz, então eu realmente não gostei. Esse ponto pra mim é muito ruim, né? Aí você comenta, deixa ele falar sim, ele não vai dizer que sim.
Ele podia dizer, não houve roubo, podia dizer, mas ele falou assim, e se, né? Podia dizer, não houve roubo, ou dizer, houve, pronto. Fica até agora. Ok? Aí ele comentou, o Lula, nesse momento, falou que no governo dele não vai ter sigilo, vai acabar com todos os sigilos que o Bolsonaro teve. Mas vale destacar, viu, que essa questão dos sigilos de 100 anos não é de hoje, tá, pessoal? Existe desde o governo de Dilma também, tá certo? Também sigilos de 100 anos. Que, de acordo com o Lula lá atrás, né, a questão lá do Rio São Francisco, a ferrovias, também era o governo dele, né? Ele comentou, então, né, entendeu o que eu quero chamar a atenção? Então houve sigilo nos dois governos, tá bom, gente? Deixar bem claro isso. Se você é contra o sigilo, ou se você não importa, para você, pondere, tá? Aí nesse momento aqui, depois desse petrolão, etc, né? O Bolsonaro tocou no ombro de Lula. Eu quero chamar bem a atenção nessa questão, né? Vem cá, vamos conversar e tal, esse negócio de botar a mão, né? Para quem entende de leitura, né? De expressões, né? Leitura corporal, né? Sabe o que isso significa? Isso é muito perigoso. Na hora eu falei assim, meu Deus, ó, vai, cuidado, né? Enfim, quando eles têm esses toques aí, enfim. Eu observei, eu vou deixar para o final minha análise geral, tá? De outros pontos. Aí teve um momento que eles discutiram, né, sobre os filhos. Bolsonaro comentou: meus filhos me acompanham, os seus não. Eu achei esquisito essa frase. Não entendi por quê. Quem entende, comenta aí. Né? Eu não acompanho, né, o Tititi, essa questão particular. Não entendi. Teve gente lá na minha live do Instagram que comentou: não, o Bolsonaro leva a família toda para política, né? E o Lula não leva. Então eu não entendi. O Bolsonaro quis destacar isso, né? Eu entendo que sim, pais às vezes querem levar os seus filhos para seguir a mesma carreira que si, né? Então, por N motivos, porque acredita na causa ou porque precisam de apoio, né? Acho legítimo. Acho legítimo que os pais estimulem seus filhos a seguir a sua carreira, por N motivos. Legítimo, não sei, não vou dizer que é justo, é honesto, é necessário. Você julga, tá? Você julga, tá aqui a minha análise. Se o Lula quisesse chamar os filhos dele para seguir ele, tudo bem, né? Enfim. Lula disse que o Bolsonaro tem raiva dele porque porque queria ser puxa-saco, porque Lula investiu nas Forças Armadas, etc. Enfim, achei também solto isso dos filhos e puxa-saco, achei besteira. Bolsonaro comentou sobre por que existe dinheiro do Brasil aí em metrô mundo afora, aí em outros países, e não tem metrô no Brasil. Eu sei que há muito tempo já se fala sobre metrô, trem-bala no Brasil, e nunca saiu do papel em canto nenhum. E aí pergunta por que tem dinheiro nosso em outros metrôs aí afora, e aqui não tem. Obras não feitas, etc. Aí, enfim, julgue você. Julgue você. Você acha que deveria ter metrô no Brasil? O Brasil deveria ter participado ou não de investir em outros países? Relações internacionais, você que entende, né? Eu não sou político, né? Não sou cientista político, como eu comentei no começo. Nem de relações internacionais. Pense aí. Lula falou sobre as indicações na Petrobras, né? Disse que ele indicou apenas o presidente da Petrobras na época, que já tinha mais de 30 anos lá, então foi indicação técnica, a pessoa era aceita pelos conselheiros, né? E enfim, e os demais cargos eram indicados pelo conselho da Petrobras, só indicou o presidente. Aí você julga se é verdade ou não. Após o debate, o Sérgio Moro fez um comentário que isso não é verdade, etc. Então assistam aí, vejam se é verdade, se não é. Essa questão das indicações na Petrobras. E que peso isso é para você, tá certo? Bora lá. Aí Lula perguntou pro Bolsonaro por que ele não aumentou o salário. Já é o último bloco, tá, gente? Já estou falando há 40 minutos. Então, tá gostando da nossa análise, dessa conversa franca aqui? Né? Sincera, sem paixonite, de uma forma bastante racional. Estou buscando aí, sem trazer emoções, análise do discurso, do comportamento, né, dos argumentos da oratória e dos candidatos. Então, se você está gostando, comenta.
clica aí no like, tá? Compartilha. Tô reforçando porque se você ainda não clicou, minha gente, pelo amor de Deus, 40 minutos aqui falando, me ajuda, tá? Vambora. Aí ele falou, por que você não aumenta os salários, Bolsonaro? Tá aí, não é um aumento significativo. Bolsonaro respondeu de novo, aquela questão da pandemia, da guerra, etc. Né? Se você bem lembra também, antes da pandemia, teve incêndio no país, né? lá no norte, que Bolsonaro culpou o Leonardo DiCaprio, lembra que ele falou essas coisas nesse sentido? Falou também teve também mancha de petróleo no oceano, enfim. Tem várias ameaças externas aí que o Bolsonaro coloca a culpa nessas ameaças. E aí você julga se é verdade ou se não é. Bolsonaro contra-atacou, né, se defendeu nesse sentido, contra-atacou dizendo que em 2015 a 2016 houve uma queda no crescimento econômico do Brasil. E aí Lula disse que só responde ao seu governo, né, não vai ficar falando do governo dos outros. E aí nesse sentido fica nessa situação que eu achei, né, incoerente, lá quando falou sobre ferrovias e o Rio São Francisco, a porcentagem que fez, envolveu o governo de Dilma e depois não envolveu mais, né, com questão da queda do crescimento econômico. Então você julgue aí, né? Eu sei que Dilma teve várias sanções, sofreu um impeachment, né? E aí você vai dizer, claro que ia ter uma queda, né? Quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que foi as sanções, as barreiras ou foi o mau governo econômico de Dilma que gerou essas sanções, entendeu? Aí você julga aí, lembra aí, pesquisa e vê aí. E você acha que é justo Lula falar sobre, que foi sobre a questão de Dilma nas ferrovias, né, a porcentagem incluir ou não, tá certo? E depois na questão do não incluir na questão da queda econômica. Joguei. Bolsonaro depois perguntou nessa questão da queda, perguntou qual era o ministro da economia de Lula. Lula não apontou ao seu ministro da economia. Né, lá na minha live eu comentei sobre isso, o pessoal falou, também nenhum presidente indica ministro antes de assumir. Eu falo, por que não? Né? Eu acho que o Bolsonaro, uma das maiores propostas do governo dele, no primeiro turno lá, no candidato dele, né? Quando ele foi em 2018, né? O grande proposta dele era Paulo Guedes. Não tinha outra proposta. Era o posto Ipiranga. Se tivesse chovendo, era Paulo Guedes. Se tivesse com sol, Paulo Guedes. Qualquer dúvida, era Paulo Guedes, né? Então veja assim, Bolsonaro, desde quando começou a campanha, apontou lá o ministro que era o ministro da economia dele. Então é uma coisa que ele super valoriza, que o candidato diga qual é o ministro da economia, mesmo antes de assumir. Então aí você julga, será que era para o candidato indicar seu ministro antes ou só depois? Né? Assim, para ser bem honesto, apontaram que se indicar antes, lá na minha live, né, no Instagram, comentaram, se indicar antes ele pode perder apoio do Congresso, etc. Aí assim, sabe? Se perder, vai perder prestígio, etc., com a pessoa que convidou. Eu, sinceramente, eu acho que se a pessoa tem convicção, tem uma indicação técnica, pode dizer logo, olha, meu ministro vai ser esse, acabou. Da economia, da defesa, da fazenda, enfim, do turismo. Antes mesmo de assumir, se ele já tem convicção no que ele quer, se não é um cargo político, ele já pode dizer antes mesmo de assumir. Pelo menos é o meu ponto de vista. Se você discorda, deixa os comentários e fala, não é assim que faz política, gente, você está sonhando. Enfim, mas enfim, sobre essa questão do ministro. É importante, não é importante para você? Tá lá. Tá terminando, gente. Lula trouxe depois dessa questão da economia, falou sobre o desmatamento muito grande no país, etc. Isso tem trazido um desconforto internacional e o Brasil não está sendo mais convidado para nenhum evento, porque Bolsonaro é um desgoverno na questão do desmatamento. E aí não tem apoio internacional. E aí Bolsonaro respondeu dizendo que no governo dele ele desmatou 2 vezes menos, 2 vezes e meia menos do que Lula. Então o Bolsonaro trouxe esse número aí que desmatou bem menos do que Lula, 2 vezes menos. Então pesquise. Eu fui dar uma pesquisada, tem 30 sites que falam uma coisa, 30 sites que falam outra. Se você tem uma fonte confiável, deixa aí nos comentários.
né? Ficou nessa situação, ok? Aí Bolsonaro falou, aí Lula falou questão também dos ministérios, que vai criar um ministério das causas indígenas, enfim, das tribos originárias e tal. Bolsonaro comentou, quantos mais ministérios melhor? Perguntou. Aí eu trago para você também refletir. Você acha que quanto mais ministérios melhor ou não? Será que a causa já não é tratada em outro ministério? Ou você acha que é importante a representatividade simbólica de ter mais, mesmo que com redundância? Eugênio, acho que sim, é uma pauta importantíssima a ser trabalhada. Se não existe nenhum ministério que toca nesse ponto, né, que trabalha esse aspecto, tem que ser criado mesmo, né? Agora, se já existe, não adianta fazer apenas por questões simbólicas, populistas, etc. Ah, não, Eugênio, o simbolismo é muito importante e tal, da vez. Enfim, tudo bem, então tira um ministério e coloca outro. Ministérios são tão caros, gente. Né? Bota logo então, não cria o ministério, bota, sei lá, no Ministério da Agronomia bota um índio. Enfim, sei lá, exemplo. Eu não entendo, tá, gente? Pra ser bem honesto, não entendo. Só estou colocando meu ponto de vista. Você discorda, concorda, a gente vai conversando sobre isso. Deixa aí. Bora! Bolsonaro perguntou depois, sequência, se o Lula quer controlar a mídia. Não houve resposta nesse sentido. E falou que Lula quer dividir a biodiversidade do país com outros países. Né? Aí é uma questão de soberania. O que você acha sobre isso? Né? Se o Brasil realmente tem o dever de dividir essa biodiversidade ou não com os outros países. Né? Eu acredito que sim, se o país... Deixa eu explicar, peraí. Eu acredito que sim, o país dividindo sua biodiversidade, ele vai ser mais querido lá fora. Não dividindo, não vai ser. Tá certo? Então, aí você pensa, né? Para agradar o vizinho, será que eu devo dar o que é interessante para o vizinho e não para mim? Enfim, qual é o nível? Né? Será que o Brasil já está abrindo demais? Deve abrir menos ou deve abrir mais? Enfim, julgue aí sobre essa questão da autonomia, da soberania junto à Amazônia, enfim, a nossa biodiversidade, tá bom? Vamos lá, tá acabando, última linha. Aí, Lula apontou que o país precisa de previsibilidade e serenidade. De fato, o nosso presidente atual tem passado aí por muitas incertezas, né? A gente junto com ele muita certeza. Cada dia é uma situação nova, né? Não vou dizer que é problema apenas do Bolsonaro, mas o mundo inteiro está muito incerto e é muito importante que a gente tenha, né, um representante firme, sereno, íntegro, reto nas suas decisões, nas suas convicções, né? Não seja algo muito incerto, volátil, né? Eu tenho um vídeo nesse canal, gente, que fala sobre o mundo VUCA, que vai falar um pouquinho sobre incerteza e volatilidade do mundo. Assista também, tá certo? E aí você vai entender um pouquinho sobre como o mundo hoje pode ser classificado como um mundo VUCA. Assista. E como você pode tirar melhor proveito desse mundo, né? Ter uma vivência aí, se adaptar de uma forma melhor. Então tá aí um vídeo no canal para você assistir. Então, enfim, tá aí, né? Você discorda? Você acha que o Bolsonaro é mais incerto? Ele é mais íntegro, não é? Comenta aí. Né? Comente com fatos, tá, gente? O que é, por que não é, tá bom, gente? Né? Eu acho que ele não é. E aí, pronto, e aí? Né? Eu não tô nem trazendo aí nessa questão porque eu não tenho como pontuar. Eu jogo para vocês. Aí, finalizando, acabou que Lula gastou o tempo dele todinho, né, em outras questões, e aí o Bolsonaro passou quase 6 minutos conversando sozinho, falando sozinho. Trouxe aí não teve como Lula responder, né? Quer dizer, erro meu, ele ainda respondeu essa parte aqui. O Bolsonaro pontuou novamente a questão das amizades de Lula. Ortega, Pero, Maduro, CPX, quais são os seus amigos, Lula, etc., amigo de ditadores, de comunistas, etc., né? Qual é o seu posicionamento?
falou que teve visita na época que Lula estava preso, Lula viajou para lá, viajou para cá, quais são os amigos dele, né? E Lula teve uma resposta que eu não gostei sinceramente, ele colocou o povo de lá, cuide-se, né? O povo de lá julgue. Eu sei que, né, foi um pontuado na minha live lá, que na nossa Constituição diz que a gente não deve interferir, né, na soberania dos outros países, né? Mas eu acho que poderia sim Lula se posicionar e falar sou a favor, sou contra. Sou a favor, sou contra determinado, né? Não são meus amigos, são meus amigos. A gente sai todo dia para jogar beach tênis, mas não são meus amigos. Enfim, pode pontuar. Não são meus amigos, nunca vi mais maduro. Nunca vi. Então poderia pontuar. Mas não pode, senão o Brasil vai ter sanções, vai ter uma crise internacional. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente tem aí números, não precisa faltar com respeito, é só falar que não é amigo. Pronto, acabou. A gente tem diversos posicionamentos aí no mundo afora em relação a diversos governos que todos os presidentes do mundo falam, eu sou contra a guerra na Rússia, sou a favor, etc. E se posiciona. Essa questão de amizade, qual o problema de dizer? Né? Sinceramente, só dizer que não é amigo, acabou-se. Ou é amigo, acabou-se. Deixa bem claro isso, né? É muito triste que existe, né, ditadores aí que perseguem a igreja, né? Eu sou uma pessoa muito religiosa, enfim, isso para mim é um ponto crucial, né? Muito importante nas minhas decisões. Então que Lula se posicione em relação a essas pessoas. Não tem nada a ver o pessoal com o político. Cara, sinceramente, não dizem que você é a média dos 5 dos seus amigos mais próximos? Enfim, se Bolsonaro se parece com algum ditador, né? Enfim, é interessante observar se essa similaridade vem por questões de amizade ou não, né? Então, assim, pelo menos eu acredito que Bolsonaro é contra Ortega, Peru e Maduro, né? Eu acredito, pelo que ele aponta aí, ele fala do ditador, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, se ele se parece com eles, não é por questão de amizade. Agora, é interessante Lula dizer, né? Porque existe aí, né, uma situação, se você é amigo, você voa junto, pensa junto de forma semelhante. Não é possível que você é amigo e discorde de tudo. Alguma coisa você tem em comum. Tá certo? Então isso é muito interessante. Se você discorda de mim e fala, não, Lula não é amigo, Lula é amigo sim, eu gosto dessas amizades, enfim, deixa aí nos comentários. Tá bom? E aí, enfim. Finalizando, os candidatos fizeram suas ponderações, né? Lula trouxe aí uma pergunta sobre 36 milhões de reais, ou 36 mil, não lembro exatamente o valor, gastos em cartão de crédito corporativos. Bolsonaro não respondeu sobre isso. Também trouxe uma pergunta sobre 51 casas compradas em dinheiro vivo. Bolsonaro também não respondeu sobre isso. São duas questões que eu realmente quero ouvir. Acredito que nos próximos debates vão ser tocados novamente. Espero que seja trabalhado isso. Né? Eu não tenho visto na campanha eleitoral, aí, no programa eleitoral, algum comentário sobre o assunto. Né, sobre uma defesa, espero que seja trabalhado. Por que não está sendo defendido, não está sendo esclarecido? Não sei dizer. Se você tem a resposta, deixe no comentário. Tá bom? E aí, Bolsonaro, depois, nas suas considerações finais, levantou suas bandeiras contra a ideologia de gênero, contra a a liberação das drogas, contra o aborto, a favor da propriedade privada e a favor da legítima defesa. Foi o que ele trouxe aí suas bandeiras. Depois Lula levantou aí as suas propostas. Eu não vi levantamento de bandeira, mas tá, tudo bem. Levantou suas bandeiras dizendo que vai melhorar tudo, né? Educação, economia, saúde, né? Que é, digamos assim, o kit básico para todo candidato, né? Digamos assim, eu vou dizer que vou melhorar tudo. Pronto, eu não vi, eu acho difícil um candidato dizer que vai piorar alguma coisa. Então, assim, né, eu acho muito interessante a pessoa levantar suas bandeiras, né, assim, categoricamente, né. Então, tipo, sou a favor da ideologia de gênero, né. Tem gente que fala, não existe ideologia de gênero, existe defesa de gênero. Bem, isso pode ser um assunto para um outro vídeo, certo? Mas, eu sou a favor, sim, da liberdade das drogas, da redução
do aumento da maioridade infantil, sei lá, da redução da maioridade infantil, da redução das prisões, enfim, fala quais são os seus, né, eu sou a favor da legalização do aborto, né, acho que é interessante trazer, né, comentar quais são suas bandeiras, o que você vai lutar, pelo que você vai lutar, né, não ficar de forma genérica. Sim, eu falei sobre a pontuação do primeiro e segundo bloco, né? Mas do terceiro bloco, eu sinceramente não consegui pontuar, porque foram muitas perguntas sem resposta, né? Conversas meio soltas, etc. E, enfim, eu comecei tentando pontuar, mas depois me perdi. Então, enfim, se você gostou da pontuação, se você tem a sua pontuação, coloca aí nos comentários, tá certo? Como foi o primeiro, segundo, terceiro bloco, ou a avaliação geral, fique bem à vontade para compartilhar com a gente. Bem, tá aí meus pontos, quase uma hora falando. Eu vou fechar dizendo aqui uma análise geral. Né? O que eu observei, né, foi um debate, né, um pouco melhor, né? Fez falta, né, o candidato padre para animar um pouquinho, né? Mas eu acho que foi um pouco melhor do que alguns debates do primeiro turno, né? Foi mais fluido, né? Não teve tantos pedidos de resposta. Tiveram muitos, mas não foram atendidos, então foi mais fluido, né? Não ficou aquele bate-boca tão grande, vou botar assim entre aspas, né? Espero que os próximos debates tenham uma dinâmica bem interessante nesse sentido. Achei Bolsonaro, embora conhecido por ter uma fala mais agressiva, né, mais enérgica aí, enfim, violenta, você define, tá? Mas, né, notoriamente ele tem um jeito grosseiro muitas vezes de falar, né, sincero. Cada um vai julgar do jeito que quer. Mas o jeito grosseiro, eu achei ele muito polido, né? Tá muito bem treinado para esse debate. Aparentemente, né? Ele ficou calado muitas vezes e tal, botou a mão no ombro do outro. Enfim, cuidado aí nesse sentido. Eu achei Lula um pouco mais nervoso, né? Foi primeira vez para frente, ficou voltando para a bancada, não sei se é exatamente para ler alguma coisa, né? Bolsonaro trazia o papel dele para frente. Bom, o Lula estava mais se deslocando, não sei se estava bebendo água, não prestei atenção, mas eu achei que ele estava um pouco mais nervoso nesse sentido, né? Interrompeu o Bolsonaro no momento, fez uma fala um pouco infeliz, esse negócio de você querer dar o que quer, virou, né? Você quer dar alguma coisa assim, virou meme isso aí. Não achei legal, né? Assim, né? Não saiu tão bem nesse sentido assim, acredito, né? Para se pôr. Ah, mas ele é mais sincero, mais popular, enfim, você julga aí. Ele é mais autêntico, aí você julga aí, né? Mas eu acho que ele tava um pouco mais, ele cortou, né? Teve um momento que o repórter pediu para que ele não cortasse a fala de Bolsonaro. Enfim, ele tem que dar uma treinada melhor nesse sentido aí para se apresentar nos próximos debates. Acredito que Lula possa ter se emocionado mais, se estressado mais, enfim, se afetado mais, por conta talvez da idade, né? Temos que respeitar, né, que a pessoa pode ficar um pouco mais fragilizada, né? Principalmente diante de uma pessoa tão antagônica ao que a pessoa acredita, enfim. Então, assim, o cenário de debate é um momento bastante estressante, né? E assim, eu não vou me ater a valorizar essa questão de estar um pouco mais estressado do que o outro, enfim, né? Se bem que também significa muita coisa, né? Quando a pessoa está mais estressada, um certo descontrole, significa alguma coisa, né? Pode ser, deixar para metaforando. Metaforando faz a análise, o porquê pode ser, né? Mas tudo significa algo, né? Ou algo significa tudo. Enfim, mas pode ter sido questão, né, da idade. Eu respeito isso aí, né, que acontece. Acontece. Também não quero. A gente tem que respeitar, né? E, enfim, é muito maçante, né?
Um debate demora muitas horas, etc. Então, é cansativo. Mas eu acho que desde o início, pouco tempo de debate, houve tem uma certa discrepância aí na questão do controle da inteligência emocional aí no começo. É importante, né? Houve aí um treinamento maior, né? Não estou dizendo que, nossa, Bolsonaro foi fantástico, etc. Mas, né, nesse ponto aí, eu até me surpreendi. Eu estava esperando mais, mais bate-boca, né? Eu achei o nível desse debate melhor do que muitos outros do primeiro turno. Tá bom? Vamos ver como é que vai ser os próximos. Então, enfim, né, tem um site aí, Metaforando, um canal fantástico que eu gosto bastante, que faz aí, eu tenho certeza que ele vai fazer aí uma análise muito mais profunda aí, né, da leitura corporal, né, da expressão corporal, enfim, facial, do expressões, né, dos candidatos, certo? Esses foram só meus pontos. Tentei trazer de uma forma bem lúcida. Se você discorda, não, Eugênio, dá para ver aí que você entendeu para uma coisa, entendeu para outra, enfim, foi enviesado. Desculpem, tá? Não foi minha intenção. Não estou aqui para pedir votos, fazer campanha para nenhum dos candidatos, né? Estou aqui só nesse momento, fazer a análise do debate. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, comentários. Se não gostou, compartilha para um monte de gente para o pessoal ver e comentar aqui. Enfim, aí dá o like também. Dá o like, depois desdá, enfim, 3 vezes. Ok? E a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.